Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre o número E, tá? Esse número aqui que vocês devem ter conhecido lá no ensino médio, né? Que é um dos dois números, né? Assim, famosos que a gente conhece ainda no ensino médio, né? O π na geometria e esse aqui é o número E que aparece lá no estudo dos logaritmos, né? Ele aparece como uma base dos logaritmos neperianos. Esse número aqui, na verdade, certo? Ele pode ser olhado, né? Ele é um limite, na verdade, certo? Ele é esse limite que está aqui. Ele é o limite dessa soma que aparece aqui no parênteses, certo? Que é a mesma coisa que isso daqui, tá? A gente vai tentar agora, nesses próximos minutos aí, deduzir esse fato aqui, tá? Que o número é exatamente isso daqui, tá bom? Bom, mas antes de apresentar o limite, né? Esse limite do número aí, a gente vai primeiro falar aqui de algumas definições. Bom, uma sequência de números reais é simplesmente uma sucessão de números. Então você tem aqui um número x1, um número x2 e assim sucessivamente, né? Um número xn. Ou seja, o xn aqui é o enésimo termo da sequência, ok? A gente tem aqui mais algumas definições. A sequência pode ser crescente quando os termos, né, aumentam, tá? Então aqui eu tenho um xn menor do que o xn mais um, ou seja, o x1 é menor do que 1 mais 1 aqui dá 2, então o x1 é menor do que o x2, o x2 é menor do que o x3 aqui menor do que o x4 e assim sucessivamente. Então, a sequência é crescente. Se a sequência, se os termos da sequência diminuem, né, vão diminuindo de valor, a sequência é dita decrescente, né? Como aqui, por exemplo, o x1 é menor do que o x2, né? O x2 é maior, aliás, x1 é maior do que o x2, o x2 é maior que o x3 e assim sucessivamente. Se acontece isso, ou seja, se o xn, né, se acontece a igualdade, xn menor ou igual ao xn mais 1, a gente vai chamar essa sequência aqui de uma sequência não decrescente, tá? E se acontece isso, xn maior ou igual a xn mais 1, a gente chama de sequência não crescente. Qualquer um desses casos aqui, certo? Só a título de curiosidade, né, que é o que aparece em alguns livros. Se a gente fala disso aqui, ou disso, ou disso, ou disso daqui, tá? A gente chama a sequência monótona. O que é uma sequência monótona? É qualquer uma dessas sequências aqui, certo? Ou seja, ou ela é crescente ou decrescente, ou é não crescente ou não decrescente, tá? Uma outra definição, bem simples também, é sobre a limitação de uma sequência. Quando é que uma sequência é dita limitada? Quando o módulo, né, de qualquer termo que você pegar na sequência for menor ou igual que uma certa constante. Ou seja, existe um número, tá? Existe um certo número tal que o módulo de xn é menor ou igual a esse número c. Vocês devem estar lembrados, né, de que se eu tenho um módulo de um número menor ou igual a alguma constante, então é porque esse número que está dentro do módulo, ele está entre c, ele é menor ou igual a c e maior ou igual que menos c. Então, na verdade, quando a gente escreve isso, né, quando a gente diz que uma sequência limitada, quando acontece isso aqui, a gente está dizendo que é porque o xn ele está preso, né, todos os termos da sequência estão dentro de um certo intervalo, certo? Isso é o que quer dizer que a sequência é limitada. Dois exemplos aqui bem simples, certo? Tem aqui a sequência xn igual a 1 sobre n. Por exemplo, x1, né? Quem é o x1? 1 sobre 1 dá 1, que é esse primeiro termo. O x2 é 1 sobre 2, está aqui, 1 meio. x3, 1 terço. x4, né? 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto. Ou seja, você vê que isso aqui, né, os termos vão diminuindo. Ou seja, essa sequência aqui ela é decrescente. Ela é limitada? Sim. Ela é limitada pelo quê? Porque ela está dentro desse intervalo aqui, né? Ó, todos os termos da sequência, a gente pode, o intervalo, né, em que ela se encontra, a gente pode determinar como sendo esse daqui, ó, intervalo 0, 1. Todos os termos da sequência estão aqui dentro, tá?
um outro exemplo, né? Essa sequência aqui, xn igual a menos 1 elevado a n. Se você notar aqui, x1 é menos 1, né? Porque 1 aqui fica menos 1 elevado a 1 fica menos 1. X2 aqui, o 2 é par, então par, expoente negativo elevado a expoente par, vai ficar positivo, né? Então fica 1, depois menos 1, 1, menos 1. Isso é uma sequência que a gente chama de sequência alternada. Essa sequência é limitada também, certo? É limitada, só tem dois valores, né? 1 e menos 1. Não, né? Ela nem é crescente nem é decrescente, tá? Assim, não dá para dizer que ela está crescendo, né? E nem dá para dizer que ela está decrescendo, ok? Bom, aqui eu tenho mais um exemplo, né? Um exemplo de uma progressão geométrica, vocês já devem ter visto também. Aqui o A constante, o Q é constante, né? Então quem seria aqui o x1? x1, né? A sequência xn igual a elevado a vezes q elevado a n menos 1. Então quando o n for 1, fica 1 menos 1 dá 0, q elevado a 0 dá 1, então fica só o A. x2, fica 1 menos 2 aqui, né? 2 menos 1 dá 1, então fica q. Então fica a vezes q. E assim sucessivamente, né? Vai ficar x3 igual a q2, e assim até o último termo não, né? Porque aqui a gente pode continuar, certo? Se a gente quiser somar todos esses termos, certo? Se a gente quiser somar, ou pelo menos, né? Se a gente quiser somar os termos desde o primeiro até o enésimo termo, como a gente faz, né? Aqui eu tenho só o símbolo de somatório, né? Somatório, xk, k variando de 1 até n. Então, Sn para a gente aqui vai indicar a soma de todos os termos desde o primeiro termo até o enésimo termo. Então, Sn é a soma do primeiro até o enésimo. Então, soma do primeiro até o enésimo termo. Tá? O Sn, então, vai ficar quem é o primeiro x1? É o A. O x2, A vezes Q. x3 seria AQ2. E assim sucessivamente até esse termo aqui que é o xn. Como é que a gente faz aqui? Para tentar deduzir uma fórmula, né, para o cálculo do Sn. A gente vai multiplicar esse termo aqui, certo? Os dois lados dessa equação por Q. Então, quando a gente multiplica isso aqui por Q, fica Q vezes Sn. Multiplicando isso aqui por Q, fica A vezes Q. Aqui vai ficar quanto? A vezes Q quadrado. Aqui, A vezes Q ao cubo. E assim sucessivamente, né? Aqui vai ficar o quanto aqui? Quando você multiplicar isso aqui por Q, vai ficar AQ elevado a N, né? Esse termo aqui é justamente quando você multiplica isso aqui por Q, né? Fica isso aqui. Esse termo penúltimo que está aqui quando você multiplica o cara que está antes desse. Antes desse termo aqui, tem o AQ elevado a N menos 2. AQ elevado a N menos 2, né? Multiplicado por Q fica isso, tá? Bom, aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai subtrair essas duas... a gente vai subtrair aqui esses dois termos aqui, né? Essas duas equações. Então, isso menos isso, né? Subtrai membro a membro, isso menos isso, Sn menos Q vezes Sn, igual a... Agora, quando você subtrair isso disso, veja, é isso daqui menos isso daqui. Então, isso menos isso dá zero aqui, o AQ menos AQ, AQ2 menos AQ2, e assim sucessivamente. Você vai cortando vários termos aqui, né? Aqui eu esqueci um mais, certo? Mas é para ter um mais bem aqui. E aqui você vai cortando todos os termos, e você vai cortar esse cara, só que sobra esse. Sobra quem, na verdade? Sobra o A, né? A, e sobra esse cara. Só que o A, a gente está fazendo essa equação menos essa equação, então fica o A menos, né? Esse termo aqui, AQ ao quadrado, ou AQ elevado a N. E agora a gente simplesmente coloca o Sn em evidência aqui desse lado, e desse lado de cá a gente coloca o A em evidência. Então fica Sn 1 menos Q, A que multiplica 1 menos Q elevado a N. A gente pode tirar aqui o valor do Sn, fica isso daqui, tá? Então, essa expressão aqui é para quando a gente estiver calculando, né, a soma de todos os termos, desde o primeiro termo até o enésimo termo. A gente usa isso. Agora, se a nossa razão, certo? A razão ela estiver entre menos 1 e 1,
a gente sabe que isso aqui é verdade, tá? O limite de q elevado a n para infinito, isso aqui dá zero. E aí o que acontece? Como isso aqui é verdade, agora a gente pode somar todos os termos da sequência, não só apenas um número finito, certo? A gente pode somar todos os termos da sequência. Daí, se a gente fizer o seguinte, ó, a partir dessa expressão que está aqui, eu multiplico aqui a vezes 1 dá a. Então ficou a sobre 1 menos q, que é essa parcela aqui. Se eu multiplicar a vezes esse cara, está aqui ele. A ficou menos, né? Ó, menos aq elevado a n sobre 1 menos q. Ok? Bom, o que acontece aqui se eu mandar o n para infinito? Se eu mandar o n para infinito, como esse limite aqui dá zero, então essa parcela aqui, ó, vai zerar, certo? Essa parcela aqui zera e vai ficar só essa, ou seja, o limite do Sn, quando o n vai para infinito, dá o a sobre 1 menos q. Só que, veja, a gente pode somar todos os termos, então a gente soma x1 mais x2 mais x3 mais xn mais, soma todos os termos, e isso daqui dá 1, ou dá a sobre 1 menos q. Ou seja, dá o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Só que a gente só pode fazer isso aqui em que condições? Quando a razão estiver entre menos 1 e 1. Se a razão for algum número maior que 1 ou maior ou igual a 1, certo? Se a razão for algum número maior ou igual a 1 ou for menor ou igual a menos 1, a gente não pode aplicar essa fórmula aqui, tá? Então isso aqui só vale para esse caso aqui, da razão estar entre menos 1 e 1. Esse caso aqui não. Esse caso aqui independe. O que pode ser qualquer coisa, certo? Pode ser qualquer número, tá? Claro, não pode ser 1, né? Porque senão aqui, ó, não pode, tá? Bom, a gente vai agora partir exatamente para tentar, né? Com isso aqui, certo? A gente vai tentar agora verificar aquele limite lá, certo? Mas antes a gente ainda precisa ainda de dois teoremas que a gente vai precisar usar para determinar, né, aqueles dois limites que eu apresentei no início. E os dois teoremas são os seguintes: toda sequência de números reais que seja limitada e crescente é convergente, ou seja, uma sequência convergente é uma sequência que tem limite, tá? Então, esse primeiro teorema diz que toda sequência que é limitada e é crescente, ela tem um limite. E esse outro teorema aqui também que é bem simples, ou seja, se eu tenho um xn menor ou igual que yn, então, se eu passo o limite desse lado, a desigualdade se mantém, ou seja, o limite de xn é menor ou igual ao limite de yn. A gente vai usar esses dois teoremas aí, certo? No decorrer aí da demonstração daqueles dois limites lá. Bora ver aqui como é que a gente vai fazer isso.